Olá, gente. Boa tarde. Boa noite, né? Depende de onde vocês estejam. Aqui ainda é dia, né? Como vocês devem estar percebendo. Meu nome é Ana. Eu vou fixar aqui o comentário do tema da live de hoje, tá bom? Enquanto vocês vão chegando, vocês podem falar de onde é que vocês estão, em que local do Brasil ou do mundo. Vão se apresentando aí, fiquem à vontade, tá? Eita, caramba. Ah, tá aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui fixar o comentário. Ok. Bem, eu vou colocar logo o Lucas aqui, né? Como vocês sabem, hoje é uma live compartilhada com o Lucas Evangelista para tratar desse tema Judas. E eu vou mandar o convite para ele agora, tá? Deixa eu mandar aqui. Pronto. Agora ele vai conectar aqui com a gente, tá? Oi, meu amigo. Bom, Aninha, Tudo bom com você? tudo ótimo. Seja bem-vindo, né, a mais uma live com a gente aqui. Eu queria que você se apresentasse aí pro pessoal, falasse um pouquinho de você, quem és, o que tu comes, o que tu fazes. Fica aí à vontade, tá? Tá bom. Ah, primeiro a gente quer agradecer, né, o convite da Aninha de estar nos recebendo aqui mais uma vez no Cantinho. A primeira conversa que a gente teve foi muito legal sobre a vida e a obra de Emmanuel, né, suas encarnações passadas e tudo. A gente conversou sobre a possível encarnação atual dele, né? E agora a gente volta aqui mais uma vez nesse clima de amigos para falar da vida, né, do apóstolo Judas, né? Contextualizar muitas coisas, fatos, tirar muitas dúvidas, elucidar alguns pontos ainda imersos na escuridão, né? Mas é um prazer estar aqui realmente. E enquanto a gente está aqui reunido, realmente que o nosso coração possa bater em uníssono com o coração de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Acima de tudo. Bem, como a minha pediu para me apresentar, eu vou me apresentar. Eu sou o Lucas Evangelista, moro em Manaus, no Amazonas, bem no norte, né? A gente está aqui perto, na verdade, né? Porque nós dois estamos no norte, né? É bem comum isso acontecer. A gente tem amigos do norte juntos aqui. E trabalho na Federação Espírita Amazonense, na área da infância e juventude. Participo do NEP, né? O Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. E no demais é isso. É isso. A vida é bem simples mesmo. Um pouco simples, né, amigo? Porque você anda Né? bem agitadinho nesses últimos meses, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Ana. Essa página existe já há alguns anos aí, já está entrando na juventude dela, né? Na juventude Aham. espírita dela. E eu sou paraibana, moro atualmente em Marabá, um interiorzinho chamado. Não, moro no Pará, no interior chamado Marabá, 6 horas da capital Belém, né? E como o Lucas falou, hoje a gente tá aqui reunida, a Sabrina já mandando os coraçãozinhos delas aí, né? E hoje a gente está aqui reunido mais uma vez para falar sobre esse tema, que é o Judas, o tão polêmico apóstolo do Cristo, né? Que até hoje em dia é martirizado aí, coitado, né? Enxotado. E nada mais justo do que chamar um evangelista, né, para falar desse apóstolo. Então, bora começar. Pode ser, Lucas? Bora, com certeza. Eu tive que improvisar aqui, a minha fila tá aqui no guarda-roupa do meu filho, sabe? Tive que Uhum. improvisar hoje. Não, Lucas, a gente vai tranquilo. começar falando assim, quem foi Judas antes e depois de Jesus? Porque a gente sabe que os três apóstolos, né? Se a gente colocar Paulo de Tarso junto, eles tiveram uma vida antes e depois de Jesus. Eu queria saber assim, compartilhasse aí em teus estudos, o que foi que tu descobriu. Tá, vamos lá. Bora começar realmente desde o começo. A gente pode olhar o chamamento dos discípulos, né, pelos quatro evangelhos,
e a gente vai ver principalmente que tem 4 personagenzinhos que são, vamos colocar aqui, entre aspas, né, os preferidos ali, que estão sempre ali o grupinho, a panelinha. Que geralmente é Tiago maior e João, o evangelista, né, os filhos de Zebedeu. Você tem Simão Pedro, né, o nosso Pedro, e o André, que era irmão de Simão Pedro. Então você vê geralmente esses 4 juntos, né, o chamamento deles é realmente em conjunto, porque eles eram pescadores. Mas dentre os 12 discípulos, né, ou melhor, os 12 apóstolos do Cristo, né, porque é diferente essa, vamos colocar essa terminologia, né, o que é um discípulo, o que é um apóstolo, mas eram 12 apóstolos e discípulos eram vários, né? Cada vez que o Cristo ia de uma cidade para outra, ele tinha, obviamente, pelo carinho dele, pelo sentimento que ele passava ali, o magnetismo maravilhoso de Jesus, os ensinamentos, ele engravidava vários discípulos e que acompanhavam ele. No entanto, ali eram somente os apóstolos que conviviam realmente, né, intimamente com o mestre, né? Dormindo na casa de Simão Pedro, conversando, lá na ceia pascal, no final da vida do Cristo, na vida física do Cristo, né, vai estar somente os 12. E Judas era um dos 12 apóstolos do Cristo, né? O apóstolo, lembrando, né, na palavra grega, apóstolo, se representa realmente essa pessoa que está vestida, né, imbuída de uma autoridade para passar uma mensagem. Então a gente vê, vamos colocar assim, a importância de Judas no colégio apostólico, mas também em todo o colégio do discipulado. E aí, a maioria dos discípulos e dos apóstolos eram pessoas muito simples, né? Principalmente no colégio apostólico, né, dos 12, muito provavelmente os 10, né, fora Judas e Levi, que é o nosso Mateus, os 10 eles eram pescadores, realmente homens simples, vamos colocar assim, rudes mesmo. Quem tinha ali um entendimento maior das letras, até que eram alfabetizados, sabiam escrever, ler, eram Judas, porque era comerciante, então estava ali sempre lidando com dinheiro, tudo. E Levi, né, que é o evangelista Mateus, que vai escrever o primeiro evangelho do Cristo, que era publicano, né, cobrava impostos, né, por Roma e era taxado como traidor porque era judeu, mas servia ao Império Romano, que era o exterior, né? Mas acima de tudo, a gente vê que só esses 2 de todo o colégio apostólico tinham ali uma cultura maior, né? E muitas vezes a gente vai entender ali, estudando a personalidade de Judas, muitas vezes nesse sentido, que ele às vezes ele se enxergava num ponto que ele era superior, porque ele tinha um tato maior com a cultura, um tato maior realmente, né, vamos colocar assim, com o que estava em voga no mundo. Enquanto a maioria dos discípulos sabiam qual era a melhor peça, qual era o melhor barco, qual era a melhor hora para pescar um peixe, acabou. Mas acima de tudo ele era isso. Então quando Cristo vem e o convoca, Judas ele fica a cargo, acima de tudo, de coletar o dinheiro, né, ou seja, de cidade em cidade, pegar as doações, reunir, comprar os materiais, porque Cristo precisava comer, precisava se vestir, tinha todos os discípulos também, apóstolos para sustentar. Então o Judas era como se fosse o secretário daquele colégio, né, realmente é daquele ministério do Cristo. Então ele fazia esse papel. Eu já cito aqui uma frase, a gente vai ver, e eu já agradeço muito aqui ao trabalho do Humberto de Campos, né, o nosso irmão X, pela psicografia do Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico, porque eu acho que esse estudo ele não sairia, a gente não teria uma visão diferente, né, do Judas que a gente vai ter hoje, se não fosse o trabalho, a dedicação do Humberto de Campos, sendo realmente esse grande jornalista, né, no mundo espiritual, mostrando para nós os bastidores do que estava acontecendo ali. Muitas coisas que eu vou falar aqui o único livro que não é do Humberto de Campos aqui que eu vou citar é o Paulo Estevão, né, que eu lembro aqui de cabeça, mas tem o Boa Nova, que é muito famoso, Humberto de Campos. A gente fala muito, né, no capítulo que é dedicado a Judas, né, que é a tentação do discípulo. A ilusão do discípulo, que é o capítulo 24. Mas tem um capítulo que eu gosto muito, que é o capítulo 5, que são os discípulos, né, que Cristo reúne os discípulos, conversa com eles realmente, né, reunidos pela primeira vez. Não é um capítulo dedicado a Judas, só que Judas aparece lá no finalzinho. Depois que Jesus reúne realmente o colégio apostólico, Judas decide ali, ele toma a dianteira, né, se torna ali um protagonista no final, porque ele decide reunir, começar ali uma bolsa de valores, né, uma bolsinha para colocar as moedinhas. Então ele pede cada apóstolo uma moedinha, né, um denário, que eles podiam contribuir. E eles, poxa, homens pobres, simples, eles não podem praticamente nada. Mas ele reúne, né? E ele mostra para o Cristo todo feliz, né? Queria que Cristo se orgulhasse dele e mostra, né, a bolsinha, né, no final do capítulo. Está aqui, Senhor. Não é muito, mas já é para começar. Aí Cristo olha para ele, assim, né, com uma maneira que só o Cristo sabe realmente ter no rosto, naquele sorriso, né? Tipo, pois é. E aí fala, pois é, Judas, né?
Bora torcer para Deus para que você não caia, né, realmente ao peso dessa bolsa. Então encerra o capítulo dessa forma, já adiantando realmente que Judas tinha esse espírito mais frágil. É porque era comerciante. Então você imagina como é que era o comerciante. O comerciante, ele tá ali, vapt-vupt, tem que pensar rápido, ser rápido. Tá acostumado a pagar por uma coisa e já ter na hora. Tá acostumado a esse preço, que tal esse preço? Então é assim, assim, assado. Ou seja, realmente colocando valor nas coisas. Então Judas tinha muito essa persona, né? Então muitas coisas que a gente vai ver em Judas se dá essa mentalidade dele imediatista que era normal, né, de qualquer comerciante. Mas obviamente com um olhar muito voltado à matéria. Então ele tinha esse papel realmente, né, de trabalhar com o dinheiro. Daí a gente cita, né, Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos, né, qual é a prova mais difícil, a pobreza ou a riqueza, né? Aqueles que estão longe do luxo material ou aqueles que estão fartos no mundo, qual é mais difícil? Os espíritos, claro, fazem a ponderação necessária, dizendo que as duas provas são importantíssimas para cada um de nós, na evolução, realmente para expurgar o mal de nós. No entanto, eles dizem, a mais difícil é a riqueza. Porque o espírito ali encarnado está imerso, envolto em várias tentações. Ou seja, ele tem tanta coisa que ele não sabe nem o que vai fazer falta para ele. Ele está farto. Então Judas estava nesse meio ali, sempre convivendo com o dinheiro, sempre pagando, sentindo o senhor de tudo, colocando valor. E daí vai, né? A gente já sabe que Judas traz Jesus, mas vai desencabear por esse caminho. Mas acima de tudo, Judas tinha esse papel no colégio apostólico. Engraçado que dos 12, né? Tá, dos 13. Vamos colocar Paulo de Tarso nesse meio. Cada um tinha algo a desenvolver, né? Cada Com um tinha Matias uma também. peça. Todos eles tinham algo assim diferente, era uma característica diferente. Simão Pedro era mais enérgico, João era Sim, mais racional, e Judas tinha esse perfil de administrador, né? De exato. contabilizar as contas para que nada falte e que eles possam, sei lá, ter um apostolado, uma vida missionária o mais digna possível, né? Sim, E teve uma passagem que eu não sei se é no Evangelho que diz assim o porquê de Jesus não ter escolhido os santos, né? Pessoas assim perfeitas para fazer parte do seu apostolado, né? E os espíritos dizem que se fosse os santos a gente não teria capacidade de compreender. Então foi necessário que Jesus recrutasse pessoas imperfeitas, né? Porque Judas foi o que teve o fim derradeiro do suicídio, né? Como a gente sabe. Mas os outros sim, apóstolos também eram pessoas imperfeitas, né? Que estavam se descobrindo também, que teve essa mudança. Então, às vezes, quando a gente está diante do trabalho espírita, né, Lucas, a gente se cobra muito nisso. Nossa, mas quem sou eu para desenvolver um trabalho, uma tarefa? Que a gente lembre que Jesus recrutou dois homens, né? Fora as mulheres também, que também tinham seus defeitos. E mesmo assim eles foram dignos. Então que a gente se acha digno também de trabalhar, né, Lucas? Porque o trabalho não falta, né, amigo? você citou uma coisa legal aqui, que é cada apóstolo tem, eu vou pegar os apóstolos pelo menos, tem a sua própria imperfeição, né? Por exemplo, você comentou Pedro, tudo, mas olha que curioso. O Boa Nova, eu vou citar o Boa Nova porque é um livro muito bom mesmo. O Boa Nova, por exemplo, ele vai mostrar não todos, mas vai mostrar a maioria ali dos apóstolos tendo grandes problemas, né? Querendo entender Jesus, querendo compreender as palavras dele, querendo colocar em prática, né? Olha que curioso. Judas, ele tinha um problema que era muito maior, porque isso é a minha concepção, né? Depois de eu ler, estudar, eu acho que a grande dificuldade de Judas é que se os apóstolos tinham alguns problemas, né? Judas tinha todos os problemas ao mesmo tempo. Ele era imediatista, não compreendia o reino de Deus, estava completamente imerso na matéria, julgava sem parar, estava ali completamente intransigente, né? Não sabia compreender, completamente apático com a situação, né? Querendo colocar valor nas coisas. Então, todos os problemas dos apóstolos ele tinha, só que numa quantidade, né, realmente muito maior. O que era ruim nos outros dele era muito exacerbado. Né? Aí eu vou colocar a palavra paixão. Né? As paixões são as potencialidades da alma. Ele não soube realmente conduzir essas paixões, né, realmente para o bom. Porque a gente não pode pensar que Cristo, né, e aí eu sei que a gente vai falar aqui, mas eu já vou fazer esse adendo aqui, né? Que Cristo escolheu para cumprir a profecia, né? Que Cristo escolheu realmente porque Judas estava nada com isso com carinho no final, tudo, mas aqui. No Boa Nova, no capítulo 7, 16, 14 e 26, esses capítulos só de exemplo, né?
por exemplo, no capítulo 7, que é a luta contra o mal, Jesus vai narrar ali um diálogo, melhor, Humberto de Campos vai narrar um diálogo de Jesus com Tadeu. Certo dia, Tadeu estava olhando assim, com os discípulos, né? E viu que Jesus realmente curava os enfermos, os obsidiados ali, que estavam realmente em casos muito sérios de obsessão, ele tirava os demônios, né? A palavra que está no Evangelho, né? Diamond. Ele tira ali e ele se pergunta, por que será que Jesus não reúne realmente todos os enfermos, todos aqueles que estavam realmente com demônios, né? E aí fala para eles a palavra bendita dele sobre o reino dos céus, aplica o poder neles para os espíritos irem embora. E aí ele se reúne, né? Tadeu, Judas Tadeu, né? Que tinha dois Judas, Judas Cariotes e Judas Tadeu. E aí ele conversa, né, com Jesus e fala, por que você não faz isso? Por que você não fala de uma vez? Por que você não pega todos aqueles lá que estão voltados para o mal e fala para eles sobre o reino de Deus? Por que você não converte eles de uma vez por todas? E aí Jesus faz as suas ponderações muito claras. O que a gente mais quer, é claro, é que o reino de Deus chegue mais próximo ao mundo, na forma mais rápida possível. Ninguém nega isso. No entanto, né, lembrando que a natureza não dá saltos. E aí ele pergunta, Tadeu, qual é o que você realmente está tentando fazer? E aí Tadeu pensa assim, olha, o que eu mais quero fazer é transformar meu coração. É que o reino de Deus adentre o meu coração. E Jesus, muito bem. E por que você não faz isso com o seu coração? Por que você exige que os outros tenham o coração transformado, mas você não transforma o seu primeiro? E é aquele, entre aspas, né, de uma forma muito clara, aquele tapa na cara que você se cala. Então Judas Tadeu, né, já fica, putz, realmente, tal, beleza, né? Tanto que Judas Tadeu é muito provavelmente o escritor da epístola que tem, né, no Novo Testamento, Judas, né, Judas Cariotes, é o Judas Tadeu. No capítulo 11, que é o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, o nosso Levi, né, o nosso Mateus, ele está ali conversando com alguns discípulos, passa-se um tempo, e quando você estava querendo se aproximar de Jesus, e Jesus estava ocupado, você chegava que eles estavam mais perto dele. Você não falava com Jesus, falava com os apóstolos, se não com os discípulos, se não aqueles que não tinham sido curados, se não você falava com aqueles que tinham visto Jesus, se não você falava com aqueles que tinham visto falar, e assim vai. É até certo dia que chegam 3 homens, né, até Levi, pedindo, né, para que eles fossem aceitos, né, no reino dos céus, que eles queriam trabalhar pelo Cristo. E aí Levi, o nosso Levi, né, ele começa a olhar para cada um dos 3 e pergunta, mas o que vocês podem oferecer para o reino dos céus? Não é você é um aleijado, você não pode fazer nada. Ou não foi você que foi abandonado pela sua família, motivo de escândalo? O que você quer fazer no reino dos céus? E você, fulano, aí, que vive no vício, vive na bebida? O que vocês querem fazer para Jesus? E mandou eles embora. E eles foram ali completamente humilhados, cabeça baixa, embora. E aí passasse um tempo, né, do outro dia, em conversa ali, cada um comentando sobre a vida, e aí Levi, né, vai querer falar bem de si para Jesus, né, que serviu a causa, etc., né, que fez o seu papel de, vamos colocar, censor, né, de peneira, e falou, super orgulhoso, feliz, que tinha mandado 3 homens embora. E aí Cristo ouve, né, pianinho, silêncio, calado, e fala, você fez isso mesmo? Fiz muito bem. Por que você fez isso? Eu não estou entendendo, mestre. O que eles iam fazer realmente, né, para ajudar a gente? Tudo bem, a gente pode esperar alguma coisa dos pescadores, né, de Cafarnaum, né, que eram os outros 10 apóstolos. Mas quem vai esperar deles? Não dá para esperar deles nada. Não, mas você não pode fazer isso. Mas como não, Senhor? O que eu mais quero é que realmente a Boa Nova ela cresça no coração daqueles que mandam no mundo, os governantes do mundo, para que se finque mais rápido. E aí Jesus fala logo, quem manda no mundo é Deus. O que a gente não pode desenhar de forma nenhuma é que a Boa Nova ela se fixa realmente, é como a semente realmente, né? Lembrando a parábola do semeador no capítulo 13 de Mateus, né? O semeador saiu a semear. A semente do Evangelho, das lições do Cristo, se fixam mais, se enraizam, germinam com muita mais facilidade naquele coração realmente, naquela terra ali que está sendo adubada pelas lágrimas de sofrimento. E aí Levi fica assim, né? E fala, olha, esses corações que você mandou embora são justamente os corações que a gente precisa. São eles realmente que a Boa Nova vai se germinar e eles vão poder falar realmente do nosso reino. Ou você está realmente esperando, né, que todos os prazeres do mundo, né, vão ser concretizados pelos governantes? Muito pelo contrário. É pelos simples, pelos sofredores. Lembra, Judas tinha todos esses problemas, mas cada um mostrou. Um outro exemplo, também no Boa Nova, agora no capítulo 16. Testemunho de Tomé. Tomé, a gente sabe, né, o apóstolo incrédulo, que precisou ver o Cristo, né, o corpo fluídico do Cristo, para tocar as estigmas, para acreditar que Cristo estava ali, que tinha vencido a morte realmente. E nesse capítulo, né, o testemunho de Tomé,
Tomé reúne ali alguns homens de poder, né, fariseus, doutores da lei, homens da política, romanos, homens ligados a Herodes, a Pôncio Pilatos, e tinha falado de Jesus para eles. E eles ficaram muito animados, né? Ouviram falar que Jesus fazia milagres e tudo, e Tomé não contou outra. Foi até Jesus procurar o Cristo e falou: Senhor, tem gente que quer muito te conhecer. Aí falou: quem é? Não, é uma gente assim boa demais da conta, a gente assim de poder que manda em tudo, a gente até próxima de Herodes, Pôncio Pilatos. O que eles querem de mim? Não, eles querem que o senhor vá até a casa de fulano, né, um trabalhador romano, né, um centurião romano ali, que o senhor jante lá na casa com eles, né, que o senhor já jantou na casa de um monte de gente, um monte de pecador. Eles só querem que o senhor jante na casa deles e mostre no sinal do céu para eles. Mas por quê? Não, como por quê, senhor? Porque o senhor mostre lá o poder realmente na frente deles, para convertê-los ali à causa do evangelho. E aí Jesus, mas você realmente acha que o reino de Deus vai se fixar realmente porque a gente confiou em homens, né, de poder? Como não, Senhor? Aí ele, né, realmente, como fez com todos os outros, bate ali na costinha de Tomé e diz: Tomé, se o evangelho realmente, né, descansasse nas mãos desses homens, ele seria tão perecível quanto qualquer um deles. É só pensar em qualquer reino, qualquer ditador, qualquer governante que já viveu, que já governou, que já matou, sabe? Nenhum deles está vivo para contar a história. Você pensa no Império Romano governando toda a Ásia ali, grande parte da Europa, governando os mares. Pergunta se tem um romano para contar a história hoje. Todos os Césares reduzidos ao pó. Se a boa nova do Cristo fosse realmente causa dos homens, né, do mundo, seria tão perecível quanto a maior fragilidade deles. Ponderação que Cristo também faz para Tomé. E olha que curioso. De novo, Judas tinha todos esses problemas, os apóstolos também tinham. Eu vou citar só mais 2 capítulos para a gente encerrar aqui essa comparação com os outros apóstolos. Está no capítulo 14, que agora é a lição a Nicodemos. Né? Mas o título é lição a Nicodemos, mas eu quero pegar um relato que é de Levi. Levi não, é Tiago Menor, o filho de Alfeu, que escreve a epístola, né, Tiago. E Tiago vai lá conversando ali com Jesus, e então ele pergunta: Senhor, como é que se dá a redenção no reino dos céus? Porque Cristo tinha falado, né? É preciso nascer de novo, etc. Nicodemos ficou meio assim sem entender, e Tiago, né, queria saber como é que faz a redenção no reino dos céus. E aí Jesus pergunta: Tiago, me diz para mim, qual é a primeira lei de Moisés? O que está escrito, né? Qual é o mote, qual é o principal, a bússola norteadora da lei de Moisés? E Tiago responde: olho por olho, dente por dente. E aí Jesus: não, você não pode interpretar dessa forma. E aí Jesus fala: você não pode cair nesse erro realmente de simplesmente pegar o que está ali. Tem que saber tirar o espírito da letra. Porque acima do não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, honrará teu pai e mãe, acima de todos esses mandamentos está amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, de todo o entendimento. A gente olha para o Antigo Testamento e pensa realmente na rigidez de Moisés, pensa nas chicotadas, pensa na vingança, pensa realmente em devolver realmente mal para o outro. Mas acima de tudo, né, o mote maior é amar a Deus acima de todas as coisas. E Cristo indaga realmente ali para Tiago: Tiago, como é que a gente realmente vai servir a Deus a causa do amor se a gente está ali destruindo a sua própria criação? Como é que a gente vai fazer isso? E Tiago fica meio desconcertado e tudo. E aí Jesus prossegue: o que rege realmente o universo é a lei de amor, é a lei de caridade, é fazer o bem ao outro, transmutando primeiramente, é claro, o meu coração. E aí o último exemplo que eu vou pegar é muito provavelmente, fora Judas, é um exemplo que a gente usa muito. Capítulo 26 do Boa Nova, a negação de Pedro. Pedro nega o Cristo. E Cristo avisou para Pedro: você vai me negar. E Pedro: Senhor, de jeito nenhum que eu vou te negar. Nunca que eu vou te negar. Se for necessário, eu vou para a morte com o Senhor. Porque de espada, realmente, Pedro conhecia. De realmente julgar o outro, Pedro conhecia. Porque quem para Cristo falou, né, é necessário perdoar 70 vezes, 7 vezes? Quantas vezes forem necessárias? Para Pedro. Para quem que Jesus repetiu imensamente, né, as frases? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Para Pedro. Quem era ali o líder do colégio apostólico, né? Em cima dessa rocha edificarei a minha igreja? Pedro.
E o que ele fez na hora máxima do seu testemunho? Negou o Cristo 3 vezes. Não foi uma, não foi duas, foram 3 vezes. Depois de ter sido avisado, alertado, você vai me trair. E olha, e a gente compara com Judas. Judas demonstrou cada uma dessas características. Mas, como você falou, todos os apóstolos tinham seus problemas, tinham ali realmente as suas, vamos colocar, virtudes venenosas. Mas Judas realmente trazia todas ali ao máximo à tona e, infelizmente, sucumbiu. Né? E buscou realmente um alento, olha realmente o desespero do espírito. Buscou um alento no suicídio, porque não suportou ver as consequências, né, do seu ato. A consciência veio à tona ali no seu coração e ele buscou realmente um amparo no suicídio. Esse é o Judas que a gente está falando aqui. Mas que, acima de tudo, e Emmanuel faz essa ponderação realmente no Caminho, Verdade e Vida, num título chamado Campo de Sangue, se não me falha a memória, ou é o capítulo 93 ou 95, que ele diz assim, que, acima de tudo, Judas amava Jesus. Judas amava Jesus. Obviamente que era um amor deturpado. Um amor ali que pedia muito mais do que dava. É um amor muito mais que exigia e não sabia trabalhar em si com paciência. Sabia realmente ali escutar ao Cristo. Porque às vezes, né, a gente escuta. Né? Quem quiser me seguir, carrega a sua cruz. Quem quiser me seguir, nega a si mesmo, carrega a sua cruz e siga-me. É o siga-me, não é vá na minha frente. Não vá do meu lado, é siga-me. É no caminho que eu percorrer. Porque o discípulo, de forma nenhuma, é maior que o mestre. De forma nenhuma, a gente pode pensar que a gente sabe muito mais que o Cristo. Por isso que é negue a si mesmo, é negue as suas tendências, né, venenosas, as suas paixões do mundo. Porque muitas vezes o que eu penso que é bom para mim está muito longe de ser bom para o coletivo ou realmente bom para a causa do Cristo. Judas não só vai fazer essa reforma, né, essa reforma íntima, como a gente fala constantemente no Espiritismo. Teve essa oportunidade, sucumbiu, né, infelizmente. Verdade, né? E assim, tu falou aí que Judas, na verdade, Jesus já sabia o que é que ia acontecer, né? Ele era um profeta, Sim. e o profeta não é aquele que adivinha o futuro, mas ele compreende o caminho, né? O que está Sim. se construindo, o que está se desenhando. E tu falou que Judas veio para cumprir a profecia, né? Da traição, para que Jesus passasse pelo que ele passou, que foi a crucificação. O que foi que levou a Judas assim a trair Jesus? Ele foi um plano assim que ele elaborou na cabeça dele, que não deu certo, que foi um resultado totalmente que ele não esperava? Tá. Judas, bora entender o contexto em que Jesus veio, né? Jesus esteve aqui na carne conosco. Você tinha, né, a Galileia, você tinha a Judéia, você tinha os hebreus como um todo, né, a raça judaica, e você tinha ali toda a escala religiosa, os fariseus, sacerdotes, sumos sacerdotes, mas você tinha ali o Império Romano. O povo judeu estava sob o jugo do Império Romano, mas também sob o jugo, né, do rei Herodes. Quem mandava era Roma. Mas Roma ali deixava Herodes pensar que governava ali tudo, etc. Mas quem mandava era Roma. Quando você pensa assim, eu já sou escravizado, pago imposto, sofro pra caramba, não posso dar um ai, um pio. Você sente raiva daquela pessoa que está te oprimindo, está te esmagando. Você não está sendo escravizado, mas é como se fosse. Então você tinha um sentimento ali realmente de ódio ao governo. Tanto você vai ter ali os zelotes, né? Um grupo realmente rebelde, que vai querer governar, que vai querer destronar, vamos colocar assim, Roma a partir da violência. Lembrando que o povo judeu ele foi muito escravizado, massacrado por outros povos. O persa, o Império Bizantino, o Império de Alexandrino, e assim vai. O Alexandre o Grande. O Império Alexandrino. Enfim, e eles foram, né? Eles foram levados lá pro exílio, né? Eles foram governados por vários povos, enfim, eles tinham um anseio muito grande de libertação. Muitas vezes, para os judeus, falar de Messias é falar sobre libertação, é falar de alguém que vai vir com poderes do mundo, né? Vamos colocar assim, tendo o cetro do mundo na mão, com a espada na bainha, com cavalos ali, e a sua carruagem de fogo, e vai governar a partir do sangue, da ganância, da guerra, né? Que vai escravizar aqueles que escravizaram no passado. Vai realmente libertar e realmente, olho por olho, dente por dente. Mataram a gente mata vocês. Escravizaram a gente escraviza vocês. Não souberam perdoar a gente não vai perdoar vocês. Obviamente, conceitos muito distantes do que é o Evangelho, do que é realmente a libertação através de Cristo. Então, eles tinham esse anseio por liberdade.
A gente não pode pensar que os judeus eram simplesmente, né, intransigentes, completamente pacientes, ou realmente entregues à selvageria. Eles tinham anseio, acima de tudo, de liberdade. Liberdade justa, com motivos justos, porque ninguém merece sofrer, padecer pela carne ali, sendo escravizado, massacrado. Não é assim que a lei de Deus funciona. A lei é realmente causa e efeito, mas, de novo, o que rege o universo é a lei de amor. Então, Judas, ele se encaixou ali naquele momento, né, olhando para Cristo, olhando, né, a potencialidade, né, do seu evangelho, como os exemplos que eu citei aqui no Boa Nova. Cada discípulo queria que o Cristo fizesse ali a mudança na hora. Assim, num piscar de olhos. Tadeu, não, junta todo mundo aí, você dialoga com todo mundo, libera todo o espírito do mal, vou embora e traz todo mundo pro bem. Simão Pedro, nunca, assim, eu nunca vou te trair, sua causa vai governar por tudo. Né? Levi, não, é olho por olho, dente por dente. E assim vai, né? Tomé, Senhor, por que você não faz um milagre para todo mundo? Quer dizer, eles tinham esse anseio realmente do imediatismo. Eles realmente queriam para agora, para já. Então, quando Judas se enxerga ali, lidando com o dinheiro, lidando com os outros, né, com que estavam fora do colégio do apostolado, ele começa a fazer um plano na sua cabeça. Ele começa ali a, vamos colocar assim, começar a planejar algo que, vamos colocar assim, na cabeça de Judas, ele queria tirar o Cristo, queria prender o Cristo, reunir o pessoal, a massa ali que estava com sede de vingança, que queria realmente governar o mundo ou acabar com Roma na base da violência, e realmente tirar Roma dali, da região da Judéia, governar Jerusalém e libertar o Cristo. E dizer, tá aqui sim, pode governar agora que a gente matou todo mundo. Porque ele não enxergava Cristo suficientemente bom para fazer isso da forma correta. Ele enxergava Jesus muito generoso, muito bondoso. Bondoso até demais, bondoso até para aqueles que eram maus. E isso ele não aceitava. Muito passivo, né? É perfeito, muito passivo. Muito passivo. Tem um texto que eu gosto muito, que é Lázaro Redivivo, capítulo 48, é o discípulo ambicioso. Que é assim, Judas conversando ali com Cristo. Não, perdão, é o Esperança e Vida, capítulo 22. Que é muito bom esse texto, para a gente compreender. Depois eu cito esse do Estante da Vida. Tem uma hora que Judas está conversando com Cristo, e ele traz esse plano que ele mostra para o Cristo, né? O que ele quer fazer. Senhor, eu bolei um plano de realmente como a causa do evangelho vai chegar mais rápido. Falei, como é que é, Judas? Mostra para mim. Jesus muito paciente, muito solícito, né? Fala com Judas ali, conversando com ele, mostra para mim. Ele tinha escrito um pergaminho, começa a ler. Não, eu pensei algumas regras pra gente colocar aqui para todo mundo, para não ficar uma bagunça, né? Ele falou, não, pode ler para mim à vontade. E ele começa a ler esse textinho, né? Lembrando, tá no capítulo 22 do livro Esperança e Vida. Mestre e discípulo. Ele começa a ler e começa. Não, todo mundo é obrigado a ser celibato, todo mundo tem que dar tudo que tem que abandonar pai e mãe. E ele começa com várias regrinhas que ele pensou sozinho e falou, não, aquilo é perfeito. Quando ele vê Jesus falando, não, aquele que não odiar pai e mãe não me ama. Ah, não, tá bom, então tem que odiar pai e mãe. Bem. Tem que dar tudo que tem, né? Porque ele lembra ali do jovem rico, né? Que não soube dar o que tinha para os pobres para seguir o Cristo. Ah, então tem que dar tudo que tem, etc. Exigindo para os outros o que ele mesmo não exigia de si. Então ele começou a escrever várias regrinhas e falou: aqueles que não obedecerem vão ser multados, banidos, exilados, escoteados, presos, de acordo ali com o inquérito a ser feito. E muito mais. A gente vai colocar dentre nós amigos de confiança para serem inquisidores, para olharem para os outros e realmente serem ali, né, aqueles que vão aplicar a lei e julgar os outros. Ponto. E Jesus ali olhando para aquilo, né, querendo compreender, fala... Jesus horrorizado por dentro, né? Querido, não, o que marca nesse capítulo que Jesus fala, não, fora algumas coisas, Jesus, uma frase muito simples, fora alguns detalhes aí que atacam a dignidade humana, realmente são valores muito importantes, valores muito dignos, Jesus fala. E aí Judas espera ele continuar, mas Jesus não continua. Mas o que o senhor achou? Não, Ju, o que eu acho é o seguinte, você já conseguiu fazer isso? Não. Então por que você está exigindo que o outro faça isso? Aí Judas fica meio assim desconcertado. Exatamente quando Jesus pergunta para Tadeu, por que você quer converter os outros se você não se converteu ainda? Por que você quer que os outros construam o reino dos céus se você mesmo ainda não se colocou à disposição da lei divina para isso? Sabe? Então Judas ele tinha esse anseio. Daí sim, agora eu cito, né, o capítulo que eu queria citar, do encontro dele com o Caifás, que era sacerdote ali, né, e era ali, vamos colocar, uma das cabeças no Sinédrio que condenou Jesus. Então na cabeça ali só, revivendo de novo os argumentos. Ele queria tirar Cristo do poder,
reunir o pessoal nesse sentimento, né, de intolerância do povo, iniciar uma guerra civil com Roma, com o apoio do Sinédrio, tirar os romanos dali e abrir a sala do Cristo. Está aqui, senhor, pode governar agora, que a gente fez o trabalho que o senhor não conseguiu fazer. Né, eu sei que o senhor é bonzinho, O pacífico e que tal. você não quis fazer, não teve coragem de É fazer, não perfeito, que você não teve pensou em coragem de fazer, fazer. né? Tá no livro Lázaro Redivivo, capítulo 48. Né? É o discípulo ambicioso. Ele se reúne ali, né, com... Pode falar, Aninha. Não, pode falar. Eu gosto de ouvir tu falar. Ele se reúne ali, né, com Caifás, começa a conversar. E Caifás, né, obviamente, vamos colocar aqui, como uma víbora, né? Elogia Judas, Judas muito feliz, tudo, né? Judas sabe que Caifás é um homem importantíssimo dentro do Sinédrio, pode mandar em todo mundo, então ele enxerga em Caifás uma oportunidade, né, para vender o seu plano. E Caifás, obviamente, fingindo aceitar tudo aquilo, e diz: não, vamos fazer, com certeza. Não, eu sempre acreditei que Jesus era o cara para fazer a mudança, né? Mas aí Caifás fala assim: mas a gente tem que salvar a Jesus. Né? Ou seja, Jesus, ele está caindo ali realmente, ou melhor, comprando realmente a fala de Judas de uma forma muito falsa, dizendo realmente Jesus não é capaz de trazer a mudança. Ele é capaz de governar, mas não de trazer realmente um mote que vai mudar tudo. Então, ele começa a conversar com Judas e vai, aí, ok, bora fazer o seguinte, estamos acertados? Estamos acertados. Aí ele reúne um pessoal no Sinédrio, alguns escribas, para realmente redigir as palavras ali, um acordo entre ele e Judas. Ele começa a fazer uma série de frases que Judas tem que responder jurando. Né? Na cabeça de Judas, eles estavam ali firmando um acordo. Na verdade, era uma cilada de Caifás, né, para realmente ter provas de que Jesus queria tirar o Império Romano dali. Então ele pergunta: Jesus quer tirar o Império Romano daqui? Não, quer sim. Ele quer criar uma rebelião? Ele quer. Não, ele quer sim. Ele está disposto a reunir o povo e tentar atacar Roma ainda hoje? Não, tá sim, vai. E fazendo várias perguntas realmente que juntas ali colocam Jesus numa cilada. Né? E são justamente essas palavras, essas perguntas ali em juramento, que tem toda uma corte no Sinédrio, tem escribas ali escrevendo, né, passando para o papel, que são a prova, né, que eles vão apresentar para os romanos para prender Jesus. Aí, encerrando ali, beleza, fechou. Dá 30 moedas de prata para Judas. Judas muito feliz ali, né, porque estava vendendo Jesus, mas estava vendendo por uma boa causa, para ele ser preso. E aí eles vão e prendem Jesus. Quando Judas percebe realmente que, na verdade, aquilo tudo era um plano, e ele, quando ele vai lá tirar a satisfação de volta, não, mas vocês estão querendo crucificar ele, é para prender, não é para matar. E aí, realmente, Judas fala, né, os fariseus falam para ele, né, na verdade, não, o que a gente tem com isso? O que a gente tem com isso? E Judas, ele completamente angustiado, completamente arrependido. Ele pega, né, o saco de moedas, né, de prata e joga ali no templo e vai embora. E aí isso é muito bonito ver nos relatos de Humberto de Campos, que ele vai dizer que Judas estava ali na hora da crucificação olhando de longe, vendo ali chorando, amargurado. E Humberto de Campos ressalta isso de novo. Ele amava Jesus. Ele estava ali com o coração, ele infelizmente colocou o coração no lugar errado, mas amava Jesus. A gente às vezes coloca ali, aí eu vou citar de novo o Caminho, Verdade e Vida do Emmanuel, a gente coloca a culpa em Judas, que ele vendeu Cristo, né? Mas ele se suicidou, ele estava completamente arrependido. Quantos de nós, né, as nossas proporções definidas aqui, quantos de nós ainda vendemos o Cristo, muitas vezes, por palavras baixas, realmente colocando valor nas curas, colocando valor ali realmente num conceito de libertação, vendendo terrenos do céu e do paraíso, realmente colocando valor na Boa Nova que nem Judas. E a gente repete a história várias vezes. Parece que a gente não aprendeu com ele. E ele arrependendo, chorando, amargurado. Imagina você conviver 3 anos com Jesus. E Jesus pacientemente, várias vezes, te ensinando, cuidando de você, amparando, cultivando verdades imperecíveis no seu coração, fazendo milagres na sua frente, curando os enfermos, dando alento para os pobres, energia realmente para os falecidos. Falecidos daqui tanto fisicamente quanto moralmente, né, espiritualmente. E ainda assim você ser capaz de cair de novo, né, nas ilusões do mundo. Porque, de novo, Judas, a gente pode pensar Judas como o traidor, mas ele foi uma vítima realmente de mentes ainda muito mais tenebrosas. Ele acreditava na causa do Cristo,
Talvez não da maneira, na plenitude, como deveria ser concebida. Mas o Sinédrio, muito pelo contrário. Judas, antes de tudo, era uma vítima. Não dá pra gente colocar Ele toda a culpa foi, em Judas. ele foi manipulado. Isso é uma prova Com de como a certeza. gente não pode agir, né, de forma precipitada, assim. Tirando assim pelo que a gente passa hoje, sabe, Lucas? Trazendo, Sim, olha, vou trazer para a atualidade, coisa de há 2000 anos trazendo para cá. De como a gente vive esse momento, né? E a gente quer que as coisas se resolvam assim de repente, né? A gente crê em coisas impossíveis da ciência, como medicamento que não está curando nada, né? A gente quer algo assim definitivo, algo fantástico que ocorra para resolver e não é assim. E geralmente quando a gente é imediatista, né? Quando a gente quer as coisas assim, a gente erra muito e erra muito feio. E a gente erra tão feio que sabe lá Deus quantos anos, vidas vão ser necessários para a gente reparar a dor da consciência que a gente vai carregar. Quando a gente para pensar, se a gente for fazer o paralelo, né, com os Judas vendo Jesus crucificado, dizendo assim, se eu tivesse parado para respirar, se eu não tivesse cedido à minha pressa, se eu tivesse pensado melhor, isso não teria acontecido. E a gente, várias vezes, né, Lucas? Na nossa vida, a gente se vê fazendo essas mesmas perguntas, essas mesmas reflexões. A gente tem exemplos de como não agir dessa forma, mas a gente insiste, a gente acaba sofrendo e ainda no sofrimento coloca a culpa em Deus, coloca a culpa em todo mundo, menos em si mesmo, né? Então é muito boa a reflexão aí que tu trouxe. a gente faz muito uma coisa, né, na época da Páscoa, né, na época que ele se aproxima a paixão do Cristo, a gente pega um boneco, né? Ai, nossa, eu compartilhei contigo essa história, né? Exato, não, porque é comum mesmo, é comum no interior dos estados, né, no norte, no sudeste, enfim. Como você ter ali na época da Páscoa, você tem um boneco, você pendura ali numa praça pública e a população inteira se reúne para bater no boneco que é Judas, porque traiu Jesus. É E o isso é vamos malhar o Judas, né? Vamos malhar o exato, vou Judas. perfeito, vamos malhar o Judas. Isso é reviver, reacender no nosso coração a causa da violência, do olho por olho, dente por dente. O que Jesus fez na cruz? Para a gente pegar o que a gente faz hoje, para a gente ver como é que é a compaixão do Cristo. No livro Estante da Vida, capítulo 34, o anjo solitário. Humberto de Campos, já como irmão X, vai relatar os momentos finais de Jesus na crucificação. Jesus já no horto ali, né, no Calvário, né, com as mãos pregadas na cruz, sangrando, padecendo já, quase no finalzinho da sua vida física. E aí, Humberto de Campos vai relatar que uma pleiade de espíritos de grande luz, realmente do alto, se aproximavam do Cristo naquele momento. E ele vai dizer vários assim, né? Aqueles ali, né, que espalhavam a harmonia, chegavam para o Cristo, balsamizavam cada uma das suas dores. Tinha aqueles ali, espíritos, né, de luz se reuniam, né, para substituir a coroa de espinhos por uma coroa de luz. Tinham aqueles que beijavam a mão do Cristo ali e davam paz e esperança, aqueles que amenizavam as dores, aqueles ali, um irmão de distribuidores da justiça, né, que foram lá beijar a mão do Cristo, beijaram suas chagas e já anotaram no caderninho da vida, claro, numa linguagem muito simbólica, todos aqueles que eram, vamos colocar, culpados daquela cena que estava acontecendo, para que a vida realmente pudesse ensiná-los muito pelas vivências sucessivas a verdade. Realmente, como o amor deve lutar incessantemente contra a causa do mal, contra realmente, né, o que é transitório e perecível, né? E aí ele vai relatando vários espíritos que estão ali para amparar Jesus naquele momento. Vinham aqueles realmente, né, que iam abraçar a Jesus e depois cantavam hinos de Hosana nas alturas, que estavam ali realmente para balsamizar o Cristo. E aí Humberto de Campos relata que chega sozinho, vem lá do mais alto, com extrema luz, se aproxima lentamente, enquanto Jesus é amparado, né, por uma multidão de seres celestiais, se aproxima. Estava ali, beija os pés do Cristo, e aí Cristo começa a falar alguma coisa. E esse anjo solitário, né, esse espírito solitário vai até a boca do Cristo. Praticamente cola a orelha para a boca do Cristo. E aí, de uma hora para outra, o espírito vai correndo rapidamente, realmente acabando com distâncias ali em questão de segundos. Porque Jesus tinha mandado ele amparar Judas, que tinha acabado de se suicidar.
Aquele, né, irmão X, era o anjo, é o anjo divino da caridade. Judas agora tinha se suicidado e precisava de auxílio. Precisava ser resgatado, amparado. Esse é o Cristo. Que na cruz diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. Esse é Jesus. E a gente, obviamente, pode até cair no erro, né, de tirar de nós a culpa, né, desses sentimentos de vingança, desses sentimentos de raiva perante a figura de Judas, e pensar, mas eu não sou Cristo para ter esse perdão. Mas Cristo é guia e modelo. É de colocar em prática, é se esforçar para sair da zona de conforto, para realmente se aproximar de Jesus. Muitos de nós somos Judas em diferentes escalas. Traímos o Cristo, condenamos o Cristo na mentalidade de outros. E, em vez de reacender realmente a fé no Evangelho, a gente condena, joga no charco o outro. Em vez de realmente erguê-lo, né, no que é bom, no que é melhor. E o que Cristo faz com Judas? Manda realmente um anjo para resgatá-lo. Lucas, e para ver, né? Eu tinha falado de tudo. Judas, vamos falar sobre o Judas da atualidade, né? E todas as vezes que a gente nega, né? Que a gente ainda não compreende essa misericórdia que o Cristo teve, né? Que tem, inclusive. E a gente usa ele de uma forma violenta para magoar, para julgar os outros. A gente ainda é sinal que a gente ainda não compreendeu realmente os seus ensinamentos e o seu evangelho. A Ana, ela fez aqui uma chará, né? Fez um comentário muito bacana dizendo assim, ó: Judas pensava que Jesus era tímido para divulgar seu reino. Mal sabia ele que o reino é no coração. O êxito do evangelho não comportava uma aliança com os poderes do mundo, justamente. E o interessante é que Jesus, o que fez, aconteceu, né? Que as palavras dele não passariam, né? E realmente as palavras dele continuam firmemente, né? Ainda não teve uma outra doutrina, um outro ensinamento que tenha superado o Evangelho de Jesus, né? É bem importante a gente saber. O Lucas falou como que Jesus, né? A crucificação de Jesus foi simultaneamente o desfecho, né, da crucificação. Os momentos mais difíceis de Jesus foi ao mesmo tempo da crucificação de Judas. E do momento mais sofrido de Jesus, Jesus ainda teve tempo de pensar em Judas, né? No suicídio do Judas, que Aninha, eu só queria fazer um adendo da caridade. Sim, pode falar. Que a gente pode pensar em Judas, né? Aí eu já trago uma fala do Chico Xavier no Pinga Fogo, que a gente pode pensar em Judas como esse espírito que teve, vamos colocar assim, a tarefa de colocar Jesus na cruz. Pensar dessa forma, né, de pegar Judas assim para cumprir as profecias do Antigo Testamento, que o Messias ia sofrer, né, que ele ia ser traído, por exemplo, aquela parte lá que ele dá o pão com Judas, eles comem no mesmo prato, aquilo é Salmo, se não me falha a memória, 40 ou 42, né, que é previsto, né, que Judas ia traí-lo, enfim, Jesus fala isso muitas vezes, que entre os 12 havia um diabo, enfim. Se a gente pensar dessa forma, a gente está realmente dizendo que veio um espírito aqui para colocar o ser mais puro, o Cordeiro Divino, na cruz, sangrando, padecendo, sofrendo sozinho, dizendo que Pedro tinha que traí-lo 3 vezes, dizendo que no final Judas tinha que se suicidar. Isso seria uma completa negação de toda a lei de caridade, de toda a lei de amor. Judas padeceu pelos seus sentimentos, padeceu acima de tudo por causa disso. Mas lembrando, qualquer profecia, o que menos tem que acontecer com a profecia é acontecer. Ela se cumprir, ela se realizar. A profecia é um conjunto de probabilidades. A cruz do Cristo é um conjunto de probabilidades. A cruz do Cristo podia muito bem não acontecer. Mas, obviamente, né, quando você junta todos os fatores ali, né, a mentalidade dos apóstolos, você vê Judas ali, você vê todo o Império Romano, você vê o sofrimento dos judeus, você vê o Sinédrio ali vivendo pelo mundo, realmente sentimento, completa vingança, aquilo ali, a probabilidade era muito alta de acontecer, mas não era necessariamente para acontecer. Cristo não veio para o mundo para sofrer, simplesmente. Veio para amar. E muito provavelmente, né, se realmente Judas soubesse ali conviver com aquelas suas dores, se Pedro realmente fosse, né, melhor do que era, se realmente Caifás tivesse aberto o coração ao evangelho, a cruz do Cristo não teria acontecido. Uma profecia ela não vem para se cumprir, ela vem para ser como um alerta. Como vai acontecer isso se vocês não fizerem isso. Né? É como se fosse sentenciar, é como se fosse sentenciar a gente a um destino, assim.
Por exemplo, Senão não teria livre-arbítrio. o assassino nasce para ser assassino, ou um Perfeito. governante nasce para escravizar uma nação. Isso não existe, né? A gente sabe que Deus não cria o mal. O mal, na verdade, é consequência dos nossos atos, e não porque Deus quer que seja assim, né? E aí perguntam para Chico Xavier no Pinga Fogo, né? Chico, Judas, ele tinha uma missão realmente de trair Jesus para se cumprisse ali as profecias e tudo no Calvário. E o Chico, obviamente, responde de forma muito humilde: eu sou só uma formiguinha para compreender realmente todos os planos ali, mas fala: olha, muito provavelmente a providência se usa realmente da queda de um para realmente salvar a muitos. Mas seria um erro grande nosso pensar dessa forma. Realmente ali, Judas padeceu realmente pelos seus sentimentos, padeceu realmente pela sua ganância, pela sua inteligência e, obviamente, pela sua moral ainda pequena. Mas, acima de tudo, ele tinha uma missão ali como apóstolo de Cristo. Apóstolo, né? Uma roupagem para passar uma mensagem de paz, de carinho. De forma nenhuma, Judas estava ali para trair o Cristo para se suicidar no final da vida. Seria um grande engano pensar dessa forma. Seria a negação de tudo aquilo que é amor. Né? É. E aí, o que acontece? Pode falar, Aninha. O Eduardo, ele fez outro comentário muito interessante, que ele disse assim, ó: Jesus trabalhava pela evolução dos indivíduos, evolução dos indivíduos. Judas trabalhou pela revolução, aí entre parênteses, sistemas e regimes. Essa diferença foi essencial para que ele tomasse o atalho, né, da traição e que tudo mais se desenrolasse, né? Então, é isso. É para ver o quanto nós estamos propensos ao erro, o quanto o dito poder pode nos cegar e fazer com que a gente tome decisões equivocadas e ruins. Por isso que é bom a gente ter serenidade, né? Aí o Lucas, ele falou, né, do clímax, e por mais que esse anjo solitário tenha auxiliado o Judas, a gente sabe que a situação do suicida no plano espiritual é uma situação complicada, somada ao fato do sentimento de culpa que Judas carregava, né, por ter sido o causador do desencarne de Jesus. E eu sei que também que nesse livro, né, Lucas, ele fala também como foi o resgate, assim, de Lucas não, de Judas. Eu queria que tu compartilhasse aí com a gente, como é que foi isso? Como você falou, eu vou responder usando um capítulo. Eu vou responder dizendo o que aconteceu no final, tá? Da Ah, história vai de Judas. começar de trás para frente, é? Eu vou. Obviamente, quando Judas ele tá ali sofrendo, padecendo, né, pensando muitas coisas, Jesus o ampara ali já desdobrado no mundo espiritual, a gente tem que pensar que a lei é progressiva, né? É uma evolução, a reencarnação serve para isso, para a gente se realmente tirar o que já não é útil, e colocar realmente o que é bendito, o que é belo, o que é eterno. No livro Palavras do Infinito, né, na primeira parte, no capítulo 5, Judas Iscariotes. Humberto de Campos, como irmão X, está ali no mundo espiritual visitando ali a Jerusalém, né, a região ali da Judéia. Ele está ali olhando tudo e ele encontra Judas Iscariotes. O Judas Iscariotes ali, olhando também para Jerusalém, em um monte ali, olhando a cidade, né, aos seus pedaços ali, quase que reduzida a pó, né, muito longe de ser aquela Jerusalém que ele havia conhecido, né. E, obviamente, ele, com seu amparo, né, o seu, vamos colocar assim, amparo não, com seu faro jornalístico, ele vai até Judas Iscariotes, sem vergonha nenhuma, e vai perguntar dele, vai fazer várias perguntas para Judas Iscariotes. Você é Judas Iscariotes? Eu não sou eu, Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus? Esse mesmo, meu filho. E começa a fazer várias perguntas para ele. Várias perguntas para ele. E aí perguntam, mas realmente você traiu Jesus, tudo? Como é que é? Eu falei, não. Os evangelhos, né, os escribas que escreveram o evangelho, que redigiram o evangelho, não anotaram todos os detalhes, né, toda a crise política que se passava, como o Império Romano queria ali agradar aos judeus, né, crucificando Jesus, etc. Né? A gente vê muito isso, muito bem escrito isso lá no Há 2000 anos, né, do Emmanuel com o Chico, né, que como Pôncio Pilatos quer ali obedecer aos judeus para não ter uma guerra civil, enfim. E aí ele faz essas ponderações necessárias, mas aí Humberto de Campos começa a perguntar o que aconteceu com o Judas depois. E aí Judas explica, né? Eu, como Judas Iscariotes, me suicidei e tive que passar por muitas reencarnações realmente, né, de grande sofrimento para que eu pudesse me aproximar do Cristo. Até que chegou ao ponto, né, de uma encarnação específica minha, que eu fui vendido, que eu fui traído, muito exatamente como eu fiz com Jesus. Então eu fui condenado, né, ao fogo da Inquisição, morri e hoje já a consciência não me atinge mais. Ou seja, a consciência, né, a minha culpa eu já não a sinto.
porque sei que cumpri meu papel, paguei minha dívida perante a providência divina e hoje eu estou em extrema sintonia com ele, né? O ele com E maiúsculo, né? Com o Cristo, estando hoje, né, numa posição de extrema sintonia, se referindo ali ele como Joana d'Arc, né? A última encarnação de Judas na Terra foi Joana d'Arc, né? Aquela que lutou na França, né, na Guerra dos 100 Anos, lutou, foi provavelmente, né, a figura central ali que ajudou a França a vencer. Diz que ela Kardec foi vai. uma grande médium também, não foi? Foi, Naquela Leon Denis vai época. escrever isso, né? Joana d'Arc médium, falando das vozes que ela recebia. Ela escutava Santa Margarida, escutava São Miguel, morreu queimada aos 19 anos, é considerada santa hoje pela região católica, olha que curioso. Ela é considerada, né, santa, mas ela, acima de tudo, padroeira dos mártires, ou seja, daqueles que se entregam por amor ao cristianismo. Se no passado ele não soube entender esse amor, agora compreendeu, sendo representado em Joana d'Arc. Tanto Kardec vai dizer, né, na Revista Espírita de 1867, né, no ano 10, dezembro de 1867, que Joana d'Arc, todo o seu trabalho que ela tinha, Joana d'Arc era importantíssimo na França, Kardec francês. Ele diz, Joana d'Arc era precursora do Espiritismo. O Espiritismo só pôde acontecer por causa de Joana d'Arc, o trabalho dela ali na França, anos antes de Kardec, centenas de anos antes, né? Para ver como é que Cristo faz. Como é que ele pega realmente os caídos do mundo, os caídos na carne, os caídos em espírito, e os coloca em posição de destaque para servir o Evangelho. A ponto dele, que traiu o Cristo séculos depois, dizer: a consciência não me atinge mais. Cumpri e paguei a minha dívida. E hoje estou em completa sintonia com Cristo. Daí a gente pensa, por exemplo, né, realmente nos bonequinhos que são Judas ali, e a gente batendo, Judas está em outro patamar. Nunca mais reencarnou na Terra. E ele fala Judas para nem Humberto de sente Campos, né? isso. Nem Não sente nem a sente, ele fala. coceguinha. Ele, Quem fica seu, preso a isso somos nós, né? Porque a gente fica alimentando as inferioridades aí que a gente fica criando, fica alimentando. Se não me falha a memória, ele cita realmente esse nosso movimento cultural de colocar um boneco. Ele cita isso, né? Realmente, que é cultural de várias partes do mundo se reunir ali, bater no boneco, colocar Judas ali. Ele cita isso, fala: eles podem fazer o que quiser, mas eu não sinto nada, minha consciência está pacífica. Lutei muito, aprendi muito sobre o Evangelho. Ou seja, ele não era mais aquele Judas que traiu, aquele Judas pequeno que não sabia nada. Ele era ali um anjo praticamente comparado a nós. De tal modo que ele nunca mais reencarnou na Terra, está em outro patamar, em outra sintonia de luz. E aí ele conta, né, para Humberto de Campos, que ele só visita a Terra agora quando se aproxima realmente a época da Páscoa, da Paixão do Cristo. Não com pena de si, porque isso ele não sente mais. Mas relembrando realmente cada uma daquelas almas lá que caíram junto com ele, que realmente traíram Cristo junto com ele, que foram até muito mais cruciais para aquela queda, né, aquela queda coletiva de muitos. Então ele ora para Jerusalém ali, quase que deixada ali ao vento, à chuva. Aquela grandiosidade da cidade santa não era nada, não é nada nos dias de hoje comparado ao que era antes. Então ele olha, não com tristeza, mas ele olha realmente, ele até diz, realmente como o homem é transitório, de como as coisas mudam para o homem. A gente lembra, né, no capítulo 26 do Boa Nova que a gente citou, né, na negação de Pedro. Cristo diz para Pedro: Pedro, você vai me trair. Então, Senhor, eu não vou, Senhor. Você vai, estou te falando. Ainda hoje você vai aprender que o homem é mais frágil do que perverso. Judas tem isso hoje, né, intimamente no seu coração. O homem é mais frágil que perverso. O homem faz mal muito mais pela sua fragilidade de ser do que realmente por ser mal. Por E medo é o que também, né, faz, Lucas? por medo. Medo, insegurança. Ei, Lucas, já vai chegar uma hora, então a gente vai encerrar e a gente vai voltar, tá? Tá bom, Tu não sai daí. não saio. Vai ser rapidinho, tá bom? Porque senão vai apagar de repente, tá bom? Dá Tá um bom, pause aí no teu gravador e já a gente volta. tá Até bom. já. Até já.